Existem três grupos de anjos. Três grandes grupos de anjos. Os chamados espíritos amigos é um grupo específico de anjo a nível para todo mundo. Estamos a falar para todo mundo, todos os anjos caídos. Existem três grandes grupos comandados pelo Lúcifer. E todos eles têm funções diferentes. Nenhum anjo que está nesse grupo pode realizar a atividade de outro grupo. Não pode. Eles são organizados. Então, o primeiro grupo chamado Espíritos Amigos, eles são especialistas em todas as épocas. Em todas as épocas, até o momento, a partir do momento em que Adão e Eva caem, receberam esta função. E eles são especialistas em personificar-se em pessoas que já morreram há muito tempo. Com toda a fisionomia, ele tem este poder. Ele vai aparecer a você da mesma forma que a pessoa que morreu era, até com um tom de voz mais elevado, mais suave, com a roupa que mais você gostava de lhe ver, vai aparecer com ele. Porque é um anjo que acompanha ou que acompanhou a vossa relação. Eles estavam lá, eles acompanhavam o que você gostava de lhe ver, o que você não gostava de lhe ver, o que você gostava que ela ouvisse. Assim mesmo, exatamente. Eles aparecem desta forma. E eles aparecem para dizer que eu sou o fulano de tal. Eu estava no lugar X. Para fazer o quê? Para dar a acreditar que depois da morte, quando a pessoa morre, ele vai para um lugar debaixo da terra e fica lá. Ou vai para o céu. Essa teoria mata automaticamente o plano da redenção. Os satanistas sabem muito bem. Talvez você é um satanista e conheça essa história muito melhor, porque às vezes estava no nível mais avançado. Isso não é novidade para você. Não é novidade para os satanistas. Que eles conhecem esses três grandes grupos de anjos. Você acha que eles são separados? A função dele é esse todos os dias. De cada dia que passa, eu vi com meus próprios olhos. Talvez você já ouviu falar de casas atormentadas, principalmente América, Europa, aqui na África também tem casas atormentadas. Dizem casas atormentadas, estamos a falar do espiritismo. Casas atormentadas, são casas atormentadas mesmo. Na verdade, são mesmo. Mas o que acontece com essas casas? São casas em que os demônios a possuem e eles vão se manifestando através das crenças populares das pessoas daquela área, para que eles manifestem, para que as pessoas continuem a temer, a ter medo de que o dono daquela casa morreu, ou morreu pessoas e continuam a estar ali. Não é a pessoa já morreu faz tempo. Aqui não tem nada a ver. São os agentes ativos da magia negra que se manifestam em colaboração com os espíritos para atormentar as pessoas que habitam nessas casas. Ou para que as pessoas não fiquem naquela casa e continuem com temor de que existem poder, existem pessoas, existem pessoas invisíveis neste lugar. Então, é só para dizer que talvez você perdeu pessoas e tiveste o privilégio de ter um encontro com alguém que você amava, te consolou. Eu vou lhe dizer uma verdade, aquele não é a pessoa, não é teu pai, porque o pensamento verdadeiro, o pensamento do Criador dos céus e da terra, é aquele em que Jesus veio, morreu, viveu, sofreu e morreu. E não somente morreu, ele ressuscitou. E não somente ressuscitou, ele foi para o céu. E não somente está no céu, ele está a interceder a favor de todo ser humano que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, o plano da imortalidade da alma e o plano negativo da palavra inferno anula o plano da salvação de Jesus Cristo. Este é um plano que os demônios criaram. Eu sou testemunha disso. Eu testemunho isso. Não porque estou simplesmente a falar. É um facto que você não pode negar. A morte dói, mata. A morte, a dor da perda de alguém que nós amamos é inexplicável.
Eu não posso pregar para alguém que quando eu perdi a pessoa que eu amava, eu precisava de alguém para me consolar. Eu era amigo de Deus, mas eu precisava de alguém para me consolar. Eu perguntei a Deus por quê. É uma dor inexplicável que não pode se explicar. É uma dor profunda que nós sentimos. Isso porque o ser humano não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Quer saber isso? Leia Eclesiastes capítulo 3, versículos 11. Acreditam em Deus com medo da morte. Como têm medo da morte. Então, como têm medo da morte, os pastores teólogos usam a filosofia da vida eterna em Cristo Jesus, em Deus, para minimizar, para consolar os abatidos, para consolar os vivos que perderam seus membros. Isso não é uma terapia. Isso não é uma terapia, é um fato. A Bíblia fala para nós. Ele, Deus Altíssimo, fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus criou tudo perfeito. Em outras versões, diz, Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. E também colocou no interior, no coração do ser humano, o desejo profundo da eternidade. Nós, em outras palavras, Deus nos criou para viver eternamente. Creia ou não na existência de Deus, você tem o desejo de viver eternamente. Milionário ou pobre, todos têm o desejo de viver, não querem morrer. Pergunte a um idoso que tem 115 anos, 120 anos, 125 anos, já idoso, sem força, pergunta se ele quer morrer. Ele quer continuar a viver. O milionário, ou bilionário, ou multibilionário, quando está nos últimos momentos da vida, talvez UTI, ou está nos aparelhos, ele vai gastar tudo, vai querer gastar tudo o que tem para continuar a viver. Até o pobre vai querer tudo, gastar de tudo que tem para continuar a viver. O que é isso? É que aquilo que Deus colocou no ser humano, Deus colocou no interior do ser humano, não importa quem você é, a eternidade, viver para sempre, está no nosso sangue. Por isso, quando nós perdemos um ente querido, nós não queremos que ele fosse. O nosso desejo é que ele não perdesse a vida, que continuasse a viver. Esse é o desejo que Deus plantou na nossa mente. Eu queria continuar a conviver com a pessoa, mas a realidade é outra coisa. O ideal é que a pessoa viva eternamente. Aquilo que Deus criou é o ideal. Mas a nossa realidade é morte eterna, como consequência, diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Fala-nos para nós. O salário do pecado é a morte. A morte é a realidade para os nossos dias. Eu estou a falar, tarde ou cedo vou morrer. Vou deixar de existir. Creia ou não, eu tenho o desejo de viver, mas tarde ou cedo eu vou morrer. Essa é a minha realidade. Tarde ou cedo vocês vão ouvir que o Gabriel morreu, aquele que fazia acidente ou alguma coisa assim, mas ele morreu. Deixou de existir. Eu sou pó e cinza. Tenho essa consciência, diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Esse é o pensamento dos hebreus. A pessoa que vive sabe que ele vai morrer, mas a pessoa que morre já não sabe nada. Por isso, quando perdemos a pessoa que nós amamos, choramos amargamente, porque o desejo interior é que ela continuasse a viver conosco, continuasse a nos amar, continuasse a viver. Essa é uma realidade. A morte é uma realidade. De continuar a viver um ideal, não faz parte da nossa realidade atual. Mas temos a esperança. Mesmo capítulo 6 de Romanos, versos 23, começa assim: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a parte final, o dom gratuito de Deus é quem? É a vida eterna, através de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Jesus morreu, ressuscitou e foi ascendido para o céu, assim todos aqueles hoje que acreditam em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai morrer hoje como um repouso. Como os hebreus acreditavam,
que quando a pessoa morre, ele está em repouso. Pode ver essa história em João capítulo 11, na conversa entre Jesus e as duas irmãs. Eles acreditavam, sim, o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Os hebreus acreditavam, sim, que Deus um dia vai ressuscitar os fiéis para viver eternamente. E ressuscitar os mortos, para quê? Para serem queimados eternamente. Isso, São João capítulo 5, versículo 27 a 29, é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que fala, que menciona que haverá duas ressurreições, para a morte eterna e para a vida eterna. A teoria do inferno, no sentido negativo, é uma teoria que Satanás criou a partir do pensamento dos gregos e foi sofisticado pelo pensamento religioso dos nossos irmãos da época, dos líderes religiosos da época da Igreja Romana Católica, na Idade Média. E é levado até hoje. Para retirar o pensamento, são os demônios que criaram isso. Para tirar da tua consciência o plano da salvação em Deus, que a salvação é pelas obras, não precisa fazer nada. Porque se eu for bom, eu vou morrer e vou para o paraíso. Se eu for mau, eu vou morrer e vou para o purgatório, para depois a minha família pagar uma quantia e eu ir para onde? Para o céu. Se eu for mau, vou para o inferno, a ser atormentado. Deus seria ilógico se existisse um inferno que atormentaria as pessoas, que queimavam as pessoas de forma eterna, continuar a queimar. Até as pessoas que iriam para o paraíso não viveriam bem, sabendo que meu filho está a queimar eternamente num lugar, num fogo que nunca se apaga e sempre a sofrer, a tua consciência não estará também, não estaria em paz. Mas temos a esperança. Não te deixe enganar. Eu vi na minha província pessoas a morrerem. Os demônios a manipular a visão das pessoas para verem, enquanto estão a enterrar objeto, aparelho, objeto, árvores, tronco de árvore que está a ser enterrado, não são pessoas, mas são troncos a serem enterrados e as pessoas a serem vendidas, a viverem para outros lugares. Mas as pessoas vivas são com visão, eram manipuladas as suas visões para verem que é a pessoa que está sendo enterrada. Que tipo de pensamento você tem? Você acredita na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo e na intercessão de Cristo atualmente? Ou você acredita de que quando a pessoa morre vai para o inferno, ou quando a pessoa morre vai para o paraíso se for pessoa boa? Não te deixe enganar pelos demônios. Deus nos abençoe. Temos a esperança da vida eterna. Os 2 capítulos de Apocalipse terminam assim. Os 2 capítulos de Apocalipse terminam assim. Capítulo 21 começa de que lágrimas. Deus, eu disse, vi a nova Jerusalém descendo, adornada como uma noiva. E ele diz, lá não haverá mais lágrimas. Já não haverá mais pranto. Já não haverá mais morte. A pessoa que eu amo nunca mais vai desaparecer do meu lado. É assim que termina o Apocalipse. Os 2 últimos capítulos que fala do ideal. Deus vai restabelecer. Deus vai nos dar de novo a eternidade. Ele já nos deu a eternidade. Nós só precisamos pegar a eternidade hoje. Se eu aceito conviver com Cristo hoje, eu tenho a garantia da vida eterna. Que Deus nos abençoe e continue te abençoando também. Leia a Bíblia. Que a Bíblia tem a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. A pessoa morreu, mas ele está repousado. Como Lázaro morreu e ressuscitou, mas continuou, voltou a morrer. Lázaro existe atualmente? Não, ele morreu. A filha de Jairo continua a viver? Não, morreu. Mas Jesus ressuscitou ele. O milagre de todos os milagres não é ressuscitar a pessoa. Não é dar saúde à pessoa e continuar a viver, porque tarde ou cedo vai morrer. O milagre de todos os milagres é a mudança dos nossos corações. É a transformação do coração egoísta, do coração de pedra, para um coração de carne, coração que salvo por Cristo. Então, se essa é a tua vontade, aceitar Jesus Cristo como teu salvador pessoal e ter a esperança da vida eterna,
apesar da morte, que é a realidade hoje, mas termos a esperança da vida eterna através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos falar com o Pai do céu. Vamos ouvir que Jesus vai. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor Jeová nos concedes. Senhor, deste-me a oportunidade de contemplar a função dos anjos caídos. Um deles, o grupo dos espíritos dos amigos, aquele que tem o poder e a capacidade de se personificarem em pessoas que já morreram para enganar as pessoas vivas, para se comunicar com as pessoas vivas, retirar de nós a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós sabemos também que existe um grupo de anjos que criam guerras para matar pessoas inocentes. Eles criam sofrimento de dor e morte, principalmente guerras, como a guerra que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Não é outra coisa senão este grupo de anjos especialistas em criar guerra entre família, entre amigos, entre comunidade, esses especialistas. Que o Senhor nos ajude. Nos conceda o dom da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos conceda o Espírito Santo para que possa alimentar os nossos corações com a esperança da vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. São as bênçãos que lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém.